Um bolo de casamento quase acabou com uma amizade. Eu tenho uma amiga que chamarei de Maria que vai se casar em 2 semanas. Ela e eu somos amigas há vários anos, e fiquei animada quando ela me perguntou se eu poderia fazer o bolo dela. Eu normalmente não faço mais bolos para pessoas fora da família e amigos, pois estou grávida, tenho um filho de 1 ano e estou fazendo outro mestrado para poder ser diretora de escola. Na época em que ela perguntou, eu também estava dando aulas em período integral e terminando um programa de mestrado diferente. De qualquer forma, concordei em fazer este bolo há mais de 1 ano. Eu disse a Maria quando ela se ofereceu para pagar que eu o faria de graça como meu presente de casamento para ela. Eu disse claramente presente de casamento. Ela aceitou e começamos a planejar o design. Maria queria um bolo de 4 andares, com cada andar com um sabor diferente e várias flores de açúcar e decorações, bem como 3 cremes de manteiga de sabores diferentes. Era muito, mas eu tinha tempo porque a escola estaria fechada para o verão, e eu estou tirando 1 ano de folga desde que descobri que estava grávida há alguns meses. No sábado fui a despedida de solteira de Maria. A festa em si foi boa, nada de extraordinário aconteceu. Eu não pude beber, mas todos se divertiram. Uma das madrinhas de Maria perguntou o que todos nós íamos dar a ela em seu casamento. Eu disse que estava fazendo o bolo de graça. A madrinha e outras meninas lá disseram que era um bom presente porque bolo é caro, e elas gostariam de ter ganhado um de graça. É isso, e eu não ouvi mais nada sobre isso até hoje. Maria me mandou uma mensagem e perguntou por que eu não estava dando a ela um presente de casamento. Eu disse a ela que sim, e que era o bolo, e a lembrei que o bolo era de graça. Ela disse que não era um presente e que era um favor. Eu disse a ela que era um presente e que ela não podia me dizer o que eu poderia dar de presente a ela. Então perguntei por que ela estava mencionando isso, e ela disse que a madrinha com quem falei no sábado disse a ela que ela teve muita sorte de ganhar um bolo de graça. Ela concordou, mas depois ficou chateada quando a madrinha disse que esse era um bom presente. Perguntei a ela se a sua própria madrinha acha que é um bom presente, qual seria o problema, e ela disse que não cabe à madrinha dizer a ela quais são seus presentes. Eu disse a ela que esse é o presente dela. Ela disse que um presente precisa ser algo que ela possa usar em seu casamento, não apenas o bolo no casamento. Eu disse a ela que, como estou indo para a escola e não estou trabalhando agora, essa é uma grande despesa que estou assumindo ao fazer isso de graça. E ela disse que não era problema dela e que uma amiga de verdade faria as 2 coisas. Cerca de 30 minutos depois, enviei a ela uma conta pelo bolo. A conta era de R$ 4.000. Ela me perguntou para que era, e eu disse a ela que, como não é um presente, ela precisa pagar por ele. Ela disse que não tinha dinheiro para isso, e eu disse a ela que não me importava e que é assim que os negócios são. No entanto, prometi a ela que daria um presente do registro dela. Ela me disse que nenhum bolo vale R$ 4.000, mas no detalhamento da conta, indiquei para onde estava indo, desde os ingredientes até o transporte e mão de obra, reserva de última hora, tempo e o tamanho do bolo, além das decorações intrincadas que ela quer. Ela disse que não deveria ser cobrada por nada, já que prometi fazer de graça, e que é tarde demais para encontrar outro padeiro. Eu disse que isso não era problema meu. Ela então perguntou se eu poderia fazer o bolo de graça e esquecer o presente, mas eu disse que não, esse é um novo acordo, e não respondi às mensagens dela desde então. Ela e o noivo estavam desabafando em uma mensagem de grupo com a festa de casamento da qual não faço parte. Uma das madrinhas, que é uma amiga em comum, me perguntou o que aconteceu depois de me contar o que estava sendo dito na mensagem de grupo, e eu enviei a ela as mensagens da nossa troca e agora, aparentemente, a festa nupcial está dividida. Alguns estão dizendo que eu deveria voltar e fazer o bolo de graça, como prometi originalmente, enquanto outros estão dizendo a Maria que ela estava errada e, aparentemente, isso se tornou uma grande provação. O noivo dela agora está bravo com nós 2 por sermos mesquinhas e ridículas. Meu marido está do meu lado e não acha que eu deveria fazer o bolo. Mas ele me disse para lembrar que isso poderia me custar uma amizade, mas ele me apoiaria de qualquer maneira. Ele acha que eu deveria me manter firme nisso, e não deixar Maria me pressionar. No entanto, meu marido também não gosta muito de Maria por razões não relacionadas, então ele pode ser tendencioso. Atualização 1. Esta manhã, uma amiga em comum, madrinha de casamento, que chamarei de Pamela, me enviou uma mensagem. Maria e seu noivo, que chamarei de Frank, não estão se falando porque discutiram ontem à noite. Aparentemente, Maria tem gasto muito dinheiro com este casamento. Agora, todos nós meio que já sabíamos disso. Maria nos disse que Frank e sua família pagariam a conta. Ele é engenheiro e sua família tem muito dinheiro.
Não sei exatamente de onde vem a riqueza da família, mas foi o suficiente para pagar do próprio bolso para ele e seus irmãos irem para universidades caras sem dívidas. O que não sabíamos é que eles estavam discutindo sobre as finanças esse tempo todo, e meu bolo foi a gota d'água para Frank. O orçamento de Maria para o casamento deles era de R$150 mil e ela aparentemente gastou quase o dobro em flores elaboradas, seu vestido de noiva, decorações, fotos de noivado, buffet bar aberto, entretenimento e transporte de sua família e pagamento de suas acomodações. O local sozinho levou uma boa parte do dinheiro deles por causa do tamanho e da localização. É uma casa grande, talvez considerada uma mansão, com vários acres de terra, cavalos, um lago e um campo para fotos do casamento. A festa inteira do casamento supostamente ficará lá por alguns dias antes do casamento. Eu não vi pessoalmente, mas as fotos online deixam claro por que é tão caro. Eu não tinha ideia de que eles tinham gasto tanto e nem ninguém na festa do casamento. Até onde todos nós sabíamos, a coisa mais cara que Maria comprou foi seu vestido de noiva, no valor de R$25 mil. O noivo de Pamela é um dos padrinhos de Frank, e Frank tem desabafado com os padrinhos em mensagens sobre quanto isso está custando, e ele não tem certeza se quer fazer isso mais. No entanto, ele se sente compelido porque o dinheiro foi gasto e não é reembolsável. Mas ele disse que não sabia que Maria seria assim sobre um casamento porque ela normalmente se apega a orçamentos. Literalmente todo mundo está surpreso com o quanto ela supostamente está gastando, incluindo meu marido e eu. Maria é a pessoa que compra tudo de marca na loja para economizar $1, mesmo quando ela realmente não precisa. Posso dizer que a Maria é uma das pessoas que menos gasta com coisas superficiais e apenas compra o necessário e geralmente o mais barato, dependendo da qualidade do que é comprado. Pelo que Pamela me contou, Maria pediu para ele me pagar para que ela pudesse ficar com o bolo, e ele disse não porque não tinha dinheiro, mas porque estava cansado de gastar dinheiro em apenas um dia. Então ninguém mais sabe o que está acontecendo ou se haverá um casamento. Ninguém entrou em contato comigo para fazer o bolo. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Houve uma pequena reviravolta dos fatos. O vilão nessa situação não era Maria mas sim Frank. E não, eles não se casaram. E esta atualização é toda a informação que eu reuni da madrinha Pamela e seu noivo, então tenha paciência comigo. A maior parte disso é o que Maria disse a Pamela, que então me repassou. De qualquer forma, eu mencionei antes que Maria é uma pessoa que geralmente economiza bastante. É por isso que todos nós achamos a coisa do presente e do bolo estranha, assim como ela gastar um monte de dinheiro para o casamento. Acontece que Maria tem realmente tentado economizar dinheiro, apesar de dobrar o orçamento. Aparentemente a família de Frank sempre dá celebrações e festas extravagantes. Isso inclui aniversários, feriados, formaturas e casamentos. Então Frank tem enfatizado para Maria que esse casamento deveria ser enorme porque é assim que sua família é. Acho que é uma maneira de ostentar sucesso, mas isso é só um palpite, não sei o verdadeiro motivo. Mas Frank tem ficado de fora o tempo todo. Frank tem dito a Maria para economizar dinheiro, já que é nisso que ela é boa, e que ele não queria gastar um monte de dinheiro em um dia. Então Maria escolheu coisas que eram mais baratas, mas não eram boas o suficiente para Frank. Porém as ideias extravagantes como aquela mansão grande onde todos ficariam era a ideia de Frank. Maria aparentemente queria fazer um hotel que hospedasse casamentos porque sua família poderia ficar lá por menos dinheiro e o hotel era mais barato para hospedar um casamento do que uma mansão literal com cavalos. Ele faria isso com tudo e vetaria coisas como suas escolhas de decoração e fornecedores porque não eram grandes o suficiente, ou, eu acho, extravagantes. Ele até disse a ela o quão grande seu buquê tinha que ser e que seu vestido precisava ter muito brilho. Então, basicamente, Maria estava tentando manter o orçamento, mas o que estava no orçamento não correspondia ao gosto ou às expectativas de Frank. Então, quando eu disse que ela tinha que pagar pelo bolo, Frank acusou Maria de não economizar dinheiro para eles, apesar de ser tão consciente com dinheiro. E Maria não era quem tinha o problema com o bolo. Era Frank. Acho que ambos sabiam que o bolo era de graça, mas Frank não sabia que eu estava fazendo de presente. Maria explicou que sim, e ele disse que isso não contava e que eu deveria me perguntar sobre isso. Ele disse que não contava porque amigos fazendo favores para um evento como um casamento não é um presente.
Em algum nível, ela deve ter concordado porque não mencionou Frank como o único com o problema nas mensagens, mas tanto faz. De qualquer forma, o bolo era o que Maria realmente esperava porque era a única coisa que ela sentia que tinha de direito a dizer em relação ao casamento. E quando eu cobrei por ele, Frank ficou chateado porque Maria não estava economizando dinheiro para eles como ele esperava. Isso resultou em uma briga em que eles acabaram não se falando. Quando Frank estava reclamando com o noivo de Pamela e o resto dos padrinhos, foi por mensagem de texto e de acordo com Pamela. Maria viu que Frank deu a entender por mensagem que ela era uma vadia gananciosa para todos quando ela só estava comprando coisas que Frank queria sem sua ajuda. E que se dependesse dela, eles não teriam a maioria das coisas caras que ela comprou para o casamento. O único contato que tive de Maria foi uma mensagem de texto de desculpas. Quando eu disse a ela que estava tudo bem e que ainda éramos amigas, ela não respondeu. Na verdade, ela não respondeu a ninguém, exceto para dizer à festa de casamento que o casamento estava cancelado, pedir desculpas pelo inconveniente e desde então, ela está quieta. Isso é tudo que sei, e ouvi de segunda mão de Pamela. Mas, de acordo com Pamela, Frank está chateado que Maria foi embora porque todo o seu dinheiro está preso em fornecedores que ele não consegue recuperar e tem tentado defender seu caso com os padrinhos. Mas apenas seu irmão está do lado dele. O noivo de Pamela e os outros padrinhos pararam de falar com ele. Peço desculpas se isso confundiu alguém, apenas lembrem de que ouvi a maior parte disso de segunda mão. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!